Olá, boa noite. Boa noite. A redistribuição do bolo. Prefeitos gaúchos protestam contra a centralização de impostos no governo federal. As manifestações bloquearam estradas em todo o estado. Na capital, a circulação de veículos na ponte do Guaíba foi interrompida. Chuvas deixam desalojados e prejudicam a agricultura no Rio Grande do Sul. Táxis de Porto Alegre viram biblioteca sobre rodas. E as comemorações dos 25 anos da Casa de Cultura Mário Quintana. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Prefeitos de todo o estado protestaram hoje contra o que consideram uma injustiça tributária no Brasil. Eles defendem a reforma do Pacto Federativo, que concentra nas mãos da União 57% da arrecadação de impostos no país. Os prefeitos querem que 30% do bolo tributário fique nos municípios, outros 30% com os estados e 40% com o governo federal. Atualmente, 25% vão para os estados e apenas 18% para os municípios. Na região central, a RS 287 foi bloqueada no município de Novo Cabrais. Prefeitos da região de Cachoeira do Sul, Vale do Rio Pardo e Quarta Colônia se juntaram aos manifestantes para divulgar as reivindicações. Com pequenos bolos nas mãos, eles faziam uma alusão à menor fatia dos impostos destinada aos municípios. E também teve protestos no norte do estado. A BR-285 em Passo Fundo foi bloqueada com a participação dos prefeitos da AMPLA, a Associação dos Municípios do Planalto Gaúcho. A UPF-TV foi até lá conferir as principais demandas dos prefeitos da região. Na nossa associação, somente neste ano de 2015, nós teremos um déficit entre os recursos do FPM e também do ICMS, ultrapassando 24 milhões, somente nos 17 municípios que contemplam a AMPLA. Então isso é muito dinheiro, faz muita falta para nós darmos continuidade aos trabalhos que são realizados nos municípios. A forma que está, onde tudo que é responsabilidade nossa, nós temos que bancar e não temos apoio de ninguém. E assumimos responsabilidades também do Estado, como é o caso da segurança pública, onde todas as prefeituras estão auxiliando através do CONCEPRO com recursos dos municípios. A situação é muito difícil. Nós temos uma queda de arrecadação, Passo Fundo, por exemplo, deverá chegar a 10 milhões a menos, Marau em torno de 4 milhões, os outros municípios próximo a 1 milhão. E isso tem um significado, um impacto muito grande no atendimento básico à população. O dia 25 da mobilização, por quê? Porque já é 1 ano, 2 que a gente está sofrendo essa falta de recursos que vem passando para o município. Somente 18% ficam para os municípios, uma parcela muito pequena para quem? Para quem está trabalhando, para quem está fazendo um trabalho melhor com a comunidade. É no município que as coisas acontecem. Em Montenegro, a paralisação a favor do novo Pacto Federativo aconteceu durante a tarde desta sexta-feira. Servidores municipais e população participaram da ação idealizada pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. O prefeito Luiz Américo Alves Aldana ressaltou que se os tributos fossem igualmente distribuídos entre Estado e União, os investimentos nas áreas da saúde, da educação e da agricultura não seriam tão difíceis de serem acessados. Em Porto Alegre, o trânsito foi interrompido na entrada da cidade. Também teve um encontro de prefeitos e representantes dos municípios no centro histórico. A caminhada iniciou ainda antes da ponte do Guaíba, trancando a chegada à capital. A Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre decidiu não interditar vias neste dia de paralisações. Por isso, o protesto foi realizado por manifestantes a caminho da concentração geral da Federação dos Municípios do Estado. São servidores e prefeitos de 8 municípios da região carbonífera do estado, que nesse momento param a ponte do Guaíba para conversar com os motoristas. Durante 20 minutos, com 2 interrupções, eles distribuíram bolo aos motoristas. Uma referência à menor fatia do bolo tributário nacional que fica com os municípios. As prefeituras recebem 18% da arrecadação, estados 25% e a União concentra 57% dos impostos arrecadados. Meu amigo,
Não é contra nada, nós vamos te dar um pedaço que esse representa o bolo, que é do governo federal, que só fica lá o dinheiro e não vem para as prefeituras. 6 em cada 10 municípios do Rio Grande do Sul devem terminar o ano com as contas no vermelho. Esse repasse está cada dia menor em relação ao que foi projetado, que foi orçado, de acordo com a orientação que nos foi dada no ano de 2014. E isso nos impõe sacrifícios enormes, não sobra dinheiro nem para custeio, que dirá para investimento. O Paço Municipal de Porto Alegre foi o ponto de encontro do chamado Movimento do Bolo. A mobilização da FAMURS também acontece em outros municípios do país. A proposta defendida pelas federações é de uma melhor partilha dos recursos, considerando o aumento das responsabilidades e a redução dos repasses nos últimos anos. Existem vários prefeitos tomando medidas drásticas, tais como exonerando cargos de confiança, secretários, funções gratificadas, cortando serviços. Nós queremos um novo pacto federativo. Iremos conquistar 40% para a União, 30% para os estados e 30% para os municípios, num período de 10 anos de reconversão, em que a União tenha que transferir, neste período de 10 anos, descentralizando os recursos para os municípios e para os estados. Porque é ali no município que as pessoas vivem e é ali que tem que cobrar dos prefeitos uma gestão moderna. E o Palácio Piratini confirmou hoje o repasse de R$2 milhões aos municípios gaúchos através do Fundo Estadual de Assistência Social. O valor faz parte dos R$75 milhões liberados pela Secretaria da Fazenda para pagamento de despesas atrasadas do Executivo. O governo também disponibilizou R$1 milhão para a conclusão do Complexo Penitenciário de Canoas, na região metropolitana. Outros 8 milhões foram destinados à autonomia financeira das escolas e R$18 milhões serão utilizados para quitar dívidas com fornecedores. E o Diário Oficial do Estado publicou hoje a sanção do governador José Ivo Sartori a 7 projetos do ajuste fiscal aprovados pela Assembleia. Entre eles, o texto que amplia de 85% para 95% a possibilidade de uso dos depósitos judiciais pelo Executivo. A medida garante o pagamento em dia dos salários de setembro do funcionalismo. Também foi publicado o projeto que eleva de 17% para 18% a alíquota básica do ICMS e que altera as regras do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. E a Polícia Civil fez hoje a maior incineração de drogas dos últimos 20 anos no estado. Em 2015, já foram 7 ações desse tipo. As 4 toneladas e 800 quilos de drogas foram apreendidas ao longo dos últimos 3 anos em todo o estado. São principalmente maconha, cocaína e crack, que se divididas dariam 6 milhões de doses. Segundo a polícia, as apreensões cresceram porque a atuação está mais focada nos grandes traficantes. De forma rotineira, a polícia tem feito grandes apreensões, 300, 400, 500 quilos. Tá? Isso significa que nós conseguimos pular um degrau nessa escala e atingir aí outros escalões dessas organizações criminosas. Nós temos hoje mais de 25 milhões de reais envolvidos aí nesses 3 tipos de droga, a maconha, a cocaína e o crack. De janeiro a setembro, o DENARC prendeu 430 pessoas por causa do tráfico de drogas. A expectativa é superar as 565 prisões feitas em 2009, maior número registrado num mesmo ano até agora. O PSOL protocolou uma ação na Justiça pedindo para que a nova licitação dos ônibus de Porto Alegre seja suspensa. O partido argumenta que o novo contrato permite o reajuste da passagem de ônibus assim que ele for assinado. E que, se o aumento entrar em vigor, a população não poderá ser ressarcida posteriormente, já que o edital está sendo questionado na Justiça e ainda pode ser anulado. Ontem, durante o anúncio do consórcio vencedor, a Prefeitura de Porto Alegre informou que o novo contrato deve ser assinado até o final deste ano. O fim de semana vai ser de instabilidade no norte do estado. Na Serra, o sábado será de tempo encoberto, com chuva à tarde. Já no domingo, a previsão é de temporal em Caxias do Sul, mínima de 14 graus. O mesmo ocorre no Planalto. Em Passo Fundo, a máxima chega a 18 graus. Sol com muitas nuvens e período de céu nublado em Ijuí, mínima de 12 graus. E assista ainda nesta edição.
Casa de Cultura Mário Quintana completa um quarto de século. E logo após o intervalo, os estragos provocados pelas chuvas nas cidades e na agricultura. A gente volta já. O tempo continua instável no sul do estado neste fim de semana. Em Bagé, o sábado terá sol entre nuvens, máxima de 21 graus. Em Pelotas, sábado de tempo encoberto. No domingo, pancadas de chuva, mínima de 14 graus. No litoral sul, a nebulosidade aumenta no sábado à noite. Domingo chove, máxima de 19 graus em Rio Grande. E já passa de 61 mil o número de atingidos pelas chuvas. Em todo o estado, 8 cidades decretaram situação de emergência. 972 pessoas estão em abrigos ou na casa de familiares. Em Alvorada, o drama se repete a cada nova cheia. Há 4 meses, técnicos trabalham em estudo de impacto ambiental para a obra de contenção que pode evitar as enchentes. Mas ela ainda deve demorar para ficar pronta. Ruas alagadas e situação caótica. Por causa do excesso de chuvas da última semana, o arroio Feijó transbordou e invadiu parte do bairro Nova Americana. Muitos moradores tiveram que deixar suas casas. A gente começou a ficar dentro d'água para cuidar dessa vez, porque na outra vez o saque foi muito grande, foi roubado o fio das casas, o que ficou para trás. Então a gente está aí cuidando, como líder comunitário, ajudando as pessoas no que a gente pode. Nós mesmos, ontem, tiramos mais de 10 famílias, um caminhão que foi emprestado. Cerca de 15 mil metros cúbicos de areia e resíduos já foram recolhidos. A medida é um paliativo, o que deve resolver o impasse com as cheias ainda está em estudo. Desde o final de maio, uma empresa contratada pela Prefeitura para a implantação de obras de contenção realiza um mapeamento dos possíveis impactos no meio ambiente. O estudo de impacto ambiental deve ser finalizado até dezembro desse ano. O próximo passo será definir o tipo de obra utilizada no combate às cheias do Rio Gravataí e afluentes. Entre as possibilidades estão a construção de diques e de casas de bomba. Independentemente da escolha, o investimento deve ser de 228 milhões de reais. Mas enquanto a obra não sai do papel, a Defesa Civil se mantém atenta ao volume de chuvas e ao comportamento do Feijó. Na ponte que atravessa o arroio, a marca hoje já alcançava os 2 metros, 1,40 m acima do normal. A gente faz um monitoramento das ruas e do arroio, de hora em hora. A gente pega as numerações, vê a altura que está e vai monitorando ele. Até para poder dar o suporte para as famílias que estão lá embaixo, né? Na última enchente, em julho deste ano, a cidade chegou a ficar 6 dias sem água em função de problemas nos motores da estação de captação da Corsan. Em Cachoeirinha, os moradores do bairro Olaria também foram afetados pela cheia, só que do rio Gravataí. A boa notícia é que depois da enchente de julho, eles já começaram a ser transferidos para casas populares no loteamento Chico Mendes. No bairro Olaria, a noite não é feita para o descanso. Cerca de 100 famílias permanecem em suas casas, mesmo com a água já tendo invadido boa parte delas. Moradores carregam os móveis para as áreas onde a água está um pouco mais rasa. O local, uma ocupação bastante antiga, tem histórico de alagamentos. O bairro Olaria fica em uma região baixa próxima ao rio Gravataí. Em junho e julho, o rio registrou a maior cheia dos últimos 40 anos. O nível das águas, que normalmente é de 1,60 m, chegou a 6,5 metros de altura. Eu já moro aqui há 50 anos. Antigamente a enchente não era que nem está agora. Agora deu duas, né? Uma atrás da outra. O prenúncio de mais chuvas gera apreensão. Na enchente de julho, todos os moradores foram para um abrigo municipal. Na época, foi feito um acordo com a prefeitura para a transferência para o loteamento Chico Mendes. Mas nem todas as casas estão prontas para morar. Porque se nós ficarmos no meio d'água aí, não é vida, né? É só material fora, né? Daí é dinheiro tocado fora e tudo mais. Então a gente, né, quer uma moradia nova. É tipo assim, nas famílias, né? Eu que tenho filho e tudo mais. Espero que de repente agora vá, né? Depois que todas as famílias se mudarem, a prefeitura pretende isolar o local para evitar novas invasões. Tão logo todo o bairro Olaria for desocupado,
as casas serão desmanchadas pelos próprios moradores, e aqueles que não desmancharem as suas casas, o município, a prefeitura vai desmanchar, vai cercar e vai cuidar para que não haja nova invasão nesse local. Pelo acordo, o executivo fornece o material de construção e os moradores a mão de obra. Conforme os que saem para trabalhar, final de semana a gente junta mais daí para pegar nas casas que estão mais depredadas. Mas acho que até o mês que vem, agora até o dia 15, mais ou menos, está todas as famílias aqui dentro, com as casas todas boas. Em Caxias do Sul, as fortes chuvas com granizo dos últimos dias e o inverno quente, com ocorrências de frio e geada, prejudicaram a produção de frutas na região. Por isso, a Prefeitura decretou situação de emergência na área rural. Em algumas culturas, as perdas chegam a 80%. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater, alguns pontos das plantações são mais afetados do que outros. Aqui, por exemplo, a vegetação ao lado protege as folhas e brotos. A parreira já estava bem embrotada, né, quando ocorreu a geada, e daí sim o estrago foi maior, né. A maior parte da produção de uva ficou comprometida, né. E nas outras frutas também, como ameixa, pêssego, caque, né, também teve prejuízo, a produção vai ser bem menor do que o normal. Nos parreirais da família de Clademir, a mais afetada foi a uva Bordeaux. Ele acredita que esta deve registrar perda de 90%. Já as uvas Lorena e Moscato foram menos prejudicadas pela recente geada. Nós não estávamos esperando isso porque todo o inverno que a gente teve foi um inverno de bastante calor e com a terra já quente, assim como não tinha dado frio, ninguém imaginava que ia se dar uma geada tão forte como deu. A Prefeitura de Caxias do Sul decretou situação de emergência no meio rural em função dessas perdas nas plantações. Para se ter uma ideia, somente nos parreirais de uva, a estimativa é que as perdas cheguem a 80%. Com os estragos, os agricultores precisam decidir se podam as plantações ou aguardam para ver o resultado. E o engenheiro aconselha: investindo em adubação desses parreirais, né, tentar estimular essas parreiras, né, e também as fruteiras, e eliminar esses ramos, esses cachos que foram queimados, né, para que eles não roubem força das parreiras, né. Tempo firme no oeste do estado neste fim de semana. Na fronteira, o sábado terá névoa ao amanhecer. Em Uruguaiana, sol com poucas nuvens, mínima de 12 graus. Em São Borja, sol e muitas nuvens, com períodos de céu nublado. A máxima chega aos 24 graus. Sábado de sol com pouca nebulosidade em Alegrete. A umidade do ar chega a 97%, mas não chove. Mínima de 11 graus. E assista depois do intervalo os 25 anos da Casa de Cultura, onde Quintana morou. Nós já voltamos. O sábado vai ser de muita nebulosidade no centro do estado, mas o sol aparece. Em Santa Cruz do Sul, máxima de 24 graus. Em Santa Maria, a umidade relativa do ar chega a 99%, mas não chove, mínima de 14 graus. Em Cachoeira do Sul, sol entre nuvens, mínima de 15 graus. Um centro de cultura, educação e negócios criativos no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre. O TVE Repórter deste domingo apresenta uma reportagem sobre o prédio Vila Flores. Você vai conhecer os 20 empreendimentos pioneiros que trabalham com os conceitos da economia criativa. O ateliê que combina moda, ilustração e design. Estar aqui proporciona um diálogo maior, né? E nós conhecermos outras pessoas que estão no mesmo barco que a gente. Né? Isso, e estar aqui também faz com que a gente troque serviços, né? A coleção que é resultado dessa troca permanente entre cultura e serviços. E o
prédio transformado em um reduto para o fomento da cultura. Esse desafio de como um espaço recebe tanta diversidade, como essa diversidade se adequa a esse espaço e como juntos se cria uma sustentabilidade disso, né? O TV Repórter vai ao ar no domingo, às 10 da noite, com reapresentação na quarta-feira, no mesmo horário, aqui na TVE. Em época de congestionamentos intermináveis, o acesso aos livros durante as corridas de táxi voltou a ser possível com um projeto criado por um aplicativo de celular. A ideia do bibliotáxi é estimular o gosto e a prática da leitura. A sacolinha com 5 ou 6 livros fica ao alcance das mãos dos passageiros no banco de trás. Mais de 20 mil exemplares irão circular pelos táxis da capital, incluindo best-sellers internacionais e autores renomados da literatura brasileira. Ele visa incentivar a leitura em Porto Alegre. A gente se propõe a agregar um serviço a mais no táxi e fazer as viagens dos passageiros aqui na cidade mais agradáveis. Outra coisa bem legal deste projeto é que o passageiro pode escolher um exemplar, levar para casa e, depois de ler, devolver numa próxima corrida. A devolução pode ser feita em qualquer veículo cadastrado ao aplicativo de chamadas EasyTaxi. As obras foram doadas por entidades parceiras do projeto. Mas os passageiros, se quiserem, também poderão doar livros novos ou usados. Este estudante de medicina aprova a ideia. Todo mundo gosta um pouquinho mais de cultura, né? Todo mundo precisa um pouquinho mais de leitura na vida deles. E o tempo que a gente passa no táxi seria muito bem aproveitado lendo. Henrique também gostou da ideia, mas prefere ler através de outros meios. Eu tenho Kindle no celular, é muito mais fácil. Cerca de 350 táxis já possuem os livros. A meta é atingir 75% da frota porto-alegrense, que conta com 4 mil veículos. Os motoristas que já têm a sua bibliotáxi apostam no sucesso da iniciativa. O pessoal jovem, principalmente, está gostando bastante da ideia. Estão levando os livros. De ontem para hoje, que foi ontem que a gente começou, colocou a sacolinha, várias pessoas já olharam e se interessaram, acharam bacana. Como a gente, normalmente, às vezes o pessoal fica nervoso porque não anda, então ele está ali, está se distraindo, né? Então é bem importante. E a gente pega carona na literatura para falar sobre os 25 anos da Casa de Cultura Mário Quintana. Por lá, passam cerca de 30 mil pessoas todos os meses. A reforma da parte externa do prédio foi concluída no ano passado. Para o ano que vem, está previsto o início da renovação interna. Mas a história desse edifício começou ainda na década de 80, quando foi desativado o Hotel Majestic, que funcionava no local. No prédio de 7 andares, que até 1980 recebia hóspedes, agora o foco é a cultura. O edifício, antes ocupado pelo Hotel Majestic, foi comprado pelo governo do estado em 1982. Joel é um dos arquitetos responsáveis por transformar o espaço em centro cultural. A nossa intenção, primeira aqui, foi verificar a possibilidade de transformar esse edifício, que antes era todo compartimentado em pequenas salas, os então dormitórios do hotel, num espaço cultural. Claro que o desafio estava em respeitar um prédio tombado como patrimônio histórico e referência na cidade, numa proposta contemporânea e que atendesse os requisitos de patrimônio histórico e também de prédio de atividade cultural. O local leva o nome do poeta gaúcho que por muitos anos viveu no edifício e participou da inauguração oficial da casa em 1990. Mas claro que muito bem, como é que eu não me senti mal? Tá orgulhoso com tudo, né? Tá orgulhoso. Foi um marco no Rio Grande do Sul, porque a partir desse centro cultural houve uma reverberação da ideia de centros culturais e em vários municípios do Rio Grande do Sul foram criadas casas de cultura. A partir da inauguração, o prédio imponente que se destacava pela arquitetura passou a ser referência também para a cultura do estado. Música, cinema, teatro e as mais variadas formas de arte encontram abrigo aqui. Nesta sexta-feira, a Casa de Cultura Mário Quintana completou um quarto de século.
Frequentadores e gestores que construíram a história do local participaram de uma cerimônia para celebrar a data. Esta é uma história construída por muitos loucos, por muitos atos administrativos. Aqui há muito esforço. E o nosso esforço agora é o esforço da memória de lembrar de todas e de todos. Para comemorar o aniversário, também foi lançada uma programação especial. Vão ser 10 dias de atividades que incluem apresentações teatrais, musicais, aulas de dança e exposições fotográficas. Durante esses 10 dias a gente vai estar batendo forte nessa tecla da questão de ser uma casa democrática, uma casa plural. E acho que o ponto alto que vai de encontro a esse conceito da casa é o Festival da Boa Vizinhança, que vai ser no dia 4 de outubro, que é um grande piquenique a céu aberto, que a gente está convidando todo o entorno, toda essa vizinhança aqui do Centro Histórico. A gente se permite viver esse espírito de magia que eu acho que o Mário deixou pra gente, né? E que é muito importante que a gente permaneça com esse espírito vivo aqui, né? Eu não me sinto vaidoso, mas me sinto muito orgulhoso. Nós voltamos na segunda-feira às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e bom fim de semana. Boa noite e até segunda.